Vivemos em dias em que muitos começam, mas poucos permanecem. Porém, aqueles que estão firmados em Deus criam raízes profundas, vencem as estações difíceis e produzem frutos que permanecem. Prepare o seu coração, porque o Senhor deseja fortalecer a sua fé e fazer da sua vida uma árvore frutífera. Nós estamos nessa série firmados para permanecer e frutificar. O objetivo dessa série é comunicar estabilidade, maturidade, constância e frutificação. Níveis essenciais quando pensamos em consolidação e vida cristã saudável. Consolidar é firmar pessoas para que permaneçam, sejam curadas, alcancem um nível de maturidade e frutifiquem no reino. Não basta nascer de novo, é preciso permanecer firmado, criar raízes e produzir frutos que glorifiquem a Deus. Amém, queridos? E a gente amplia esse entendimento, e eu estava falando inclusive mais cedo no Tadel, nós não estamos aqui por estar. Nós não estamos aqui para ver o nosso irmão, e embora isso seja muito agradável, faz parte desse processo. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Nós estamos aqui porque temos uma missão. Missão essa de alcançar a eternidade, concordo, mas também de alcançar vidas para Jesus. Porque, queridos, se eu não multiplico, se eu tenho uma vida infrutífera, será que eu estou agradando o coração de Deus da forma que Ele precisa ser agradado? Então, o objetivo dessa série é justamente isso, é nos levar a criar raízes nesse lugar. Aqui é um lugar para pertencer, um lugar para ser família, criar raízes nesse lugar e que a multiplicação seja decorrente daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e também, consequentemente, a partir delas. Amém? Na primeira mensagem dessa série, aproximadamente 3 domingos atrás, nós falamos: sejam bem-vindos à família Paz Church. Só para você situar comigo, foi a primeira mensagem, onde vimos que ninguém cresce sozinho no reino. Falamos também que a igreja é família antes de ser instituição e que acolher é responsabilidade de todos, não só do ministério incluir, não só do pessoal da recepção, não só nossa como pastores, líderes de life, não. Acolher é responsabilidade de todos. E hoje eu vou falar com você nessa linha de raciocínio de criarmos raízes. Eu quero ver com você, o tema da mensagem de hoje é firmados na palavra. Fala para o seu irmão: firmados na palavra. Quando não está no texto, quando Josué ele estava diante de um grande desafio. Moisés havia morrido, Josué capítulo 1, você conhece, né, esse texto muito bem. E Josué estava diante desse grande desafio porque passava a ser dele a responsabilidade de continuar liderando e conduzindo ao povo, amém? Até a terra prometida. E ali no capítulo 1, não sei se é verso 7 ou verso 8 ou 6, né, de 6 a 9, você pode ver isso lá direitinho. Qual é o conselho da parte de Deus para Josué? Antes disso, antes de ser forte e corajoso, que ele meditasse dia e noite na palavra, para que ele pudesse ser bem-sucedido e que tudo o que ele fizesse viesse a prosperar. Aí sim, depois ele fala: aí Josué, você precisa ser forte,
e precisa ser corajoso, mas eu entendo que, querido, para eu ser forte e para eu ser corajoso, eu preciso meditar na palavra. Eu preciso estar firmado na palavra, porque a palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é o nosso sustento, a palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é tudo para nós, não é verdade, queridos? Então deixa eu dar um toque para você. Se você não está lendo a palavra todos os dias, faça-me um favor, amém? Faça-me um favor, não para mim, mas para você mesmo, porque é muito importante ler a palavra todos os dias. Eu quero ler esse texto, quando Paulo escreve à igreja, aos Colossenses, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 8, que é o texto base da nossa mensagem, diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue, fala comigo, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Gente, olha que preocupação do apóstolo Paulo com a igreja. Olha o quanto ele tinha amor pela igreja e olha essas instruções tão profundas que ele traz para a igreja. E nos nossos dias, queridos, não tem sido diferente. Falam-se tantas coisas, tem tantos influências, tantas opiniões, mas o nosso fundamento precisa continuar sendo Cristo, amém? A nossa fé precisa continuar firmada em Cristo, independente das opiniões, independente das influências, independente do tanto falar, nós precisamos continuar enraizados em Cristo, na palavra dele, que não falha, que não mente, que não volta vazia, que tem poder para transformar, para curar qualquer que seja o indivíduo, qualquer que seja a questão, qualquer que seja a complexidade desse indivíduo. A palavra de Deus tem poder para transformar. Então, entendendo o contexto do texto, eu quis escrever isso para você acompanhar comigo. Paulo escreve aos Colossenses demonstrando um cuidado pastoral e os alertando espiritualmente. A igreja em Colossos estava sendo influenciada por ensinos distorcidos, e esses ensinos colocavam em dúvida a suficiência de Cristo. Olha como o inimigo, ele vai de forma muito sutil para minar a fé do cristão. Será que Cristo é suficiente? Eu estou passando por isso. Como assim, se eu estou servindo a Deus? Ele começa a trazer questionamentos na nossa mente, e se nós não vigiarmos e dar vazão a esses questionamentos,
eu começo a me distanciar da palavra. Eu começo a enfraquecer na minha fé. E quando eu perceber, eu estou frio, eu estou distante, eu estou descrente. Isso é muito sério, querido. E Paulo, então, ele escreve justamente para alertar a igreja quanto a isso. Paulo escreve para reafirmar que Cristo é suficiente. Fala assim para o seu irmão: Cristo é suficiente. Fala com mais fé, fala: Cristo é suficiente. Independente de qualquer coisa, Cristo é suficiente. Amém, queridos? Independente das chuvas, das tempestades, Cristo é suficiente. Isso precisa ser uma verdade para nós. E ele escreve também para proteger a igreja contra os enganos espirituais. E a estratégia não muda, querido. O diabo, ele é burro. ele não muda as estratégias. O pior é que tem crente que não tem desenvolvido a inteligência e tem caído nessas estratégias. Então ele escreve para proteger a igreja contra os enganos espirituais e para fortalecer a fé dos irmãos. Vocês já começaram certo, recebendo a Cristo, agora permaneçam firmes nele e não se desviem por novos ensinos. Esses versículos são um chamado à constância espiritual, com 3 ensinamentos muito fortes, querido. Primeiro, fala comigo: enraizados, profundidade em Cristo. Fala comigo: edificados, crescimento contínuo. Terceiro, firmados na fé, estabilidade contra os enganos. A sua vida espiritual tem sido uma vida estável ou instável? Eu preciso pensar nisso, querido. Será que eu tenho tido profundidade em Cristo? Será que o meu crescimento tem sido contínuo? E se eu tenho estado estável com relação aos enganos? Com relação a todas essas propostas, queridos, que o mundo nos oferece. E oferece. Oferece para mim, oferece para você. Todos nós somos tentados. Todos nós, se não vigiarmos, nos distraímos. Porque o mundo nos oferece banquetes, sim. Coisas boas, sim, aos olhos da carne. Mas eu preciso entender, querido, aonde estão as minhas raízes? Eu preciso entender, será que 1 minuto de prazer vai valer a pena comprometer a minha salvação? Será que 1 minuto de prazer vai valer a pena comprometer o meu casamento? Comprometer o meu ministério? Comprometer a minha liderança? Precisamos pensar nisso. Aquela regrinha do 0 a 10, né? Preciso pensar nisso antes de tomar uma ação. Quantos estão comigo aqui? Então, querido, Deus está levantando uma igreja que não apenas celebra decisões, mas forma discípulos firmados. O Espírito Santo está aprofundando raízes, fala comigo, aprofundando raízes espirituais, para que sejamos constantes, maduros e inabaláveis. Este é um tempo de fundamentos sólidos e não de uma fé superficial. Fundamentos sólidos e não de uma fé superficial. Já não há mais tempo para sermos meninos. Já não há mais tempo para sermos levados de um lado para o outro por ventos de doutrinas. Já não há mais tempo para perder tempo, querido. O tempo é hoje, é agora, é o momento de decisão. Eu decido me firmar e me consolidar, ou eu vou continuar como um boneco João Bobo, jogado para um lado e para o outro. A escolha é nossa. Nós ajudamos ministrando a palavra, mas a decisão final é sua, meu irmão. Então, a partir de toda essa introdução, eu quero pensar com você em 3 afirmações. Conversão é um evento, crescimento é um processo contínuo. Eu
tenho falado muito sobre isso. Não adianta só eu levantar as mãos. Levantar as mãos, sinalizando que eu entreguei minha vida para Jesus, isso é importante, faz parte do processo. Mas se eu não entender que aquilo ali é o ponto de partida para um crescimento contínuo, eu não vou amadurecer em Cristo. Eu não vou criar raízes em Cristo. Olha o que diz o texto, Mateus 18, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, ou seja, passa pela obediência. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu me converto e eu preciso crescer até o ponto de multiplicar, de formar novos discípulos, de ensinar esses novos discípulos a obedecer tudo aquilo que eu tenho obedecido, tudo aquilo que eu tenho seguido. Amém, queridos? E aí é muito forte fazer a declaração do Paulo. Olha para mim. Seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Respira aí. Amém? Nascer de novo é o começo e não o fim. Como diz o pastor, ele é o começo do começo. É o comecinho do começo. É o comecinho do começo. Sem ensino bíblico e consistente, a fé se torna rasa e vulnerável. Discipulado bíblico gera maturidade, discernimento e estabilidade espiritual. Meu irmão, sem ensino bíblico, sem leitura da palavra, a minha fé se torna rasa, se torna vulnerável. O que é isso, pastor? Eu não consigo permanecer de pé diante de um vento contrário. Porque falar que tenho fé, quando está tudo fluindo, quando os ventos estão favoráveis, maravilha, maravilha. Mas quando vem a tempestade, quando os ventos começam a ficar contrários, aí é que eu preciso provar o quanto eu sou fezudo. Aí é que eu preciso provar o quanto eu creio nesse Deus. Porque, queridos, acontecendo ou não, Ele continua sendo Deus. Amém? A despeito de nós, Ele continua sendo Deus. Então é eu que preciso me colocar na rota de Deus. É eu que preciso me colocar na rota da palavra. Porque eu me coloco na rota de Deus quando eu me exponho à palavra. Eu sou transformado quando eu me exponho à palavra. Eu sou confrontado quando a palavra começa a penetrar na minha mente, começa a penetrar no meu coração, e eu começo a mudar muitos conceitos, muitas vãs filosofias, como Paulo fala, que eu achava que estava certo, mas eu não acho mais nada. Quem precisa achar é a palavra de Deus sobre a minha vida. Amém, queridos? Por isso que nessa série eu preciso enfatizar isso, firmados na palavra, senão eu não crio raízes, senão eu não cresço. Então nascer de novo é importante, mas não é o fim, é apenas o começo. Eu preciso ler, aprofundar, meditar dia e noite na palavra de Deus. E você sabe a diferença do ler e do meditar. Eu posso fazer uma leitura dinâmica e não absorver nada daquilo ali, mas quando eu fico meditando, quando eu fico ruminando, quando eu fico mastigando, eu estou meditando, aquilo está penetrando, aquilo está transformando, aquilo está curando, aquilo está ampliando a minha visão, aquilo está transformando a minha mente. A palavra de Deus começa a fazer isso, querido. Eu preciso meditar na palavra e não apenas ler a palavra. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? Eu preciso meditar na palavra. A segunda afirmação que eu quero pensar com você: a palavra gera estabilidade espiritual. Você lembra daquela parábola, daqueles dois homens que construíram uma casa? Um construiu sobre a... Me ajuda a pregar. Um construiu sobre a...
Vamos na rocha primeiro. Um construiu sobre a e o outro sobre a. O que aconteceu sobre essas duas casas? Vieram as. Foi mais forte uma e mais fraca em outra, ou foi na mesma intensidade nas duas? O que fez uma permanecer de pé? Essa rocha aponta para quê? Para Jesus, aponta para a palavra de Deus. E a outra que foi na areia, o que aconteceu com essa? Caiu, querido, porque não havia alicerce, não havia fundamento, não havia rocha, havia areia. Não construa a sua casa sobre a areia, casa física e casa espiritual. Não construa a sua casa sobre a areia. Seja inteligente e construa sobre a rocha, querido. Estabeleça os seus planos, os seus projetos sobre a rocha. Eu olhei a Evelyn aqui balançando a cabeça. A Evelyn é engenheira civil. Quando ela posta, a Jéssica Evelyn, chamo de Evelyn, todo mundo conhece como Evelyn. Quando ela posta uns prédios grandão lá. Tem alicerce ali, Evelyn? Muita coisa, muito ferro, né? Muito alicerce. Prédio de quantos andares? Sei lá, 15, 20 andares, prédios mega grandes, né? Que ela constrói lá, ela ajuda a construir. Mas tem que ter o quê? Alicerce. Ainda mais que é perto da praia, imagina. Tem que ter alicerce, queridos. Senão vai cair. Senão a engenheira vai ficar comprometida. Tem que ter alicerce. Aí, nesse contexto, preste atenção no que eu vou falar, tá, gente? Nesse contexto, nós que somos o engenheiro da nossa vida. Porque tem gente que joga para Cristo. Não, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós somos responsáveis pela nossa construção. Aonde você está construindo a sua vida, o seu casamento, criação dos seus filhos, ministério. Rocha ou areia? Areia ou rocha? Rocha ou areia? Areia ou rocha? Essa é a questão. Rocha ou areia? Rocha. Tá ligado? Rocha ou areia? Ninguém vai falar areia não, né, gente? Rocha ou areia? Aí tá certo. Então a palavra gera estabilidade espiritual, porque é rocha. Olha o que diz o texto, Mateus 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a... Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quem é a nossa rocha? A nossa rocha é Cristo. Amém? É a palavra dele que nos fundamenta, querido. Quem está firmado na palavra não vive à mercê das circunstâncias. Permanece firme, mesmo em tempos de crise, porque construiu a sua vida sobre os fundamentos eternos. Isso é muito forte, querido. Isso é muito forte. Eu estou construindo, eu não posso perder, querido, essa linha de raciocínio. Nós, como cristãos, precisamos compreender sempre que nós estamos construindo para a eternidade. É claro que eu vou querer ter uma boa vida aqui na terra, porque é a promessa de Deus também. Uma boa casa, um bom carro, ter um conforto, comer aquilo que eu desejar comer, enfim. Trabalhamos para isso também. Mas eu não posso perder da minha mente, da minha lente, que eu estou construindo principalmente para a eternidade, querido. Porque se eu perco essa bússola da eternidade, eu vou me frustrar, porque a vida dá pancada, sim ou não? A vida às vezes bate doído. Da voadora, às vezes bate doído a vida. Mas quando eu entendo que isso é uma etapa desse processo, que a minha construção, ela deseja alcançar o quê? A eternidade. Aí, meu irmão, nada mais importa. Nada mais importa. Eu falo, isso aí é café pequeno, porque a eternidade me espera.
Ah, isso aí é café pequeno, porque a eternidade me espera. Ah, isso aí eu vou vencer. Eu começo a mudar a minha mentalidade, porque eu tiro meus olhos da terra, das circunstâncias, e começo a olhar para a eternidade. E como que eu faço isso? Lendo a palavra, queridos. Lendo a palavra. O pastor Eibe tem, depois alguém pode me ajudar pegando isso aí, ele tem uma coletânea para cada causa, uma série de versículos. Porque é a palavra que combate. Diante da dificuldade, eu tenho que declarar a palavra. Eu não tenho que declarar aquilo que eu acho, que eu penso, porque a minha inteligência ela é falível, mas a inteligência da palavra de Deus, ela é infalível. Não vai nos desapontar. Vamos criar essa cultura, queridos, de declarar mais a palavra. A gente às vezes declara tanta baboseira e não declara a palavra de Deus. E o que vai transformar é a palavra de Deus. O que vai mudar o cenário, talvez, do seu casamento, o que vai mudar o cenário, talvez, dos seus filhos, o que vai mudar o cenário seu de forma profissional, o que vai mudar o cenário da sua vida, o que vai te libertar de vícios, o que vai mudar totalmente a sua história, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso que nós que ministramos temos que ter um comprometimento com a palavra de Deus. A gente agrega alguns saberes, mas a palavra de Deus precisa ser o fundamento. Quantos estão comigo aqui? Então, permanecer firme mesmo em tempos de crise, porque construiu a sua vida sobre fundamentos eternos. E a terceira afirmação que eu quero pensar com você: raízes profundas sustentam vidas frutíferas. Está ali a imagem de uma árvore. E assim, eu fiz questão de cortar mesmo a árvore lá em cima, para poder nos trazer a ideia que as raízes, elas são maiores do que a árvore. Percebe isso? As raízes precisam ser maiores, porque a raiz, ou as raízes, que vai trazer estabilidade para essa árvore. Se essa árvore aqui tiver uma raiz superficial, ela vai cair diante dos ventos. Se o cristão tiver raízes superficiais, ele vai cair diante dos ventos. E vai cair, gente. Porque a Bíblia fala o quê? Aquele que está de pé, vigie para que não caiam. Então, raízes profundas, elas vão sustentar vidas frutíferas. Porque, gente, se eu vivo a palavra, se eu declaro a palavra, se eu estou firmado na palavra, eu vou precisar dar frutos, automaticamente eu vou dar frutos, queridos. Gente, não é possível. Não é possível. Bons frutos, né? Que frutos você pode dar qualquer um, podre e bom, bons frutos. Eu vou precisar dar frutos. Amém, queridos? Assim, exemplo assim, bem cotidiano, bem dia a dia. Você chega no trabalho, aí um parceiro seu lá, colaborador junto contigo, vai falar assim: poxa, tive uma noite horrível, estou mal, nada vai dar certo para mim nesse dia. Aí o que você tem que falar? Alguma coisa contrária a isso. Alguma coisa contrária a isso. Ah, pegou. Querido, há poder nas palavras. Começa a declarar palavras de fé. Tudo posso daquele que me fortalece. Maior que está em você do que está no mundo. Percebe? Você tem que mudar o cenário. Porque se você falar assim, é verdade. Daqui a pouco até para você vai dar ruim aquele dia. Até para você vai pegar aquele dia. Não pode também comparar, né? O que eu estou falando é isso. Mas eu preciso declarar a palavra, querido.
Preciso declarar, porque a palavra vai mudar aquele cenário. Agora, se eu ficar ali, e a gente tem muita facilidade a se associar com o negativo. Você sabe que a nossa mente é assim, né? Nos sabota. Você se associa logo com aquilo que é negativo. Daqui a pouco você também está lá embaixo junto com aquela pessoa. Então você começa a desenvolver a inteligência emocional. Não, eu não posso me associar a isso aqui, que a mente trabalha por associação. Então eu vou combater isso aqui, eu vou declarar a palavra. Eu vou declarar a palavra. Eu vou declarar para mim mesmo. Eu ensino muito isso. Se você, ao acordar, vai para frente do espelho e faz para você mesmo pelo menos uns 3 ou 4 elogios. E hoje de manhã eu falei, olha como eu estou bonito, olha como eu estou fininho, olha como eu estou bonito, estou barbudo e tal. Olha como eu estou bonito. Estou brincando. Não, eu sou bonito também, estou brincando. Começa a fazer pelo menos, no mínimo 3 elogios. Faz, você vai perceber como é que vai mudar a história. Vai mudar a história. Agora, se você acordar e não vai mudar a história. Faça isso, eu oriento, olha no espelho, cola post-it, desenha, faz um monte de coisa. A gente orienta a fazer isso para que você projete o melhor de você, querido. Para que você projete o melhor de você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Olha o que diz o texto, Salmos, capítulo 1, versos de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, qual é a satisfação dele? Está na lei do Senhor, está na palavra de Deus, e nela medita dia e noite. E o que acontece? É como árvore plantada à beira de águas correntes. O que acontece? Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Ah, querido, se eu fosse você, glorificava Jesus, falava, eu quero ser essa árvore, eu quero ser essa árvore, na verdade eu sou essa árvore, amém? Fala para o seu vizinho, você é essa árvore, você é essa árvore, você é essa árvore, você é essa árvore, plantada à beira de águas correntes. Aleluia, e vai frutificar, e tudo que você fizer vai prosperar, tudo que você colocar as suas mãos vai prosperar, onde você colocar a planta dos seus pés, Deus nos concederá como herança, aleluia, amém, queridos, glória a Deus, aplauda Jesus, me ajuda, amém, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e você não vai murchar. Tudo que você fizer vai prosperar. Eu falei no duplo sentido mesmo, você não vai murchar. Vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Onde a palavra cria raiz, isso aqui é muito forte, muito forte. Onde a palavra cria raízes, o inimigo não cria espaço. Porque se a palavra não preencher, o que vai preencher? É um problema, é um problema. Pode ser um grande problema. Então, onde a palavra cria raízes, o inimigo não vai criar espaço. Ocupa sua mente com a palavra, querido. Ocupa sua mente com as coisas de Deus. Raízes espirituais profundas produzem proteção, discernimento e crescimento contínuo. Raízes espirituais profundas produzem proteção, discernimento e crescimento contínuo. Amém? Fique em pé, que eu vou ler a conclusão junto com o meu time de louvor aqui, bonito, me ajudando. Avançar, essa frase é para a gente pensar. Avançar é a meta. Permanecer é o propósito. Mergulha nisso aí comigo, Avançar
é a meta. Eu tenho uma meta, que é avançar. Mas permanecer precisa ser o meu propósito. Porque se eu não permanecer, eu não avanço. Consegue entender isso? Se eu não permanecer, eu não avanço. Então, ou seja, eu tenho uma meta, que é avançar. Mas eu preciso permanecer a fim de que eu possa avançar. É muito forte isso aqui, queridos. A nossa igreja, em nome de Jesus, já é conhecida por discípulos firmados, maduros e que vivem a palavra. Troca isso aí, não será não, fala já, eu botei errado ali, eu errei, foi erro de dedo, fala já é conhecida por discípulos firmados, maduros e que vivem a palavra. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para mim e para você. E aonde a palavra entra, o inimigo não tem espaço. Você acabou de ouvir mais uma ministração da poderosa Palavra de Deus. Nos acompanhe em nossas redes sociais, @Pai São Gonçalo. Deus te abençoe.